Ok, pessoal, então retornamos aí ao nosso, estava aqui em cima. Retornando então à nossa correção de exercícios. Tá. Ok, pessoal, então retornando aí à nossa correção de exercícios, ok? Vamos então para correção da Sebrasp. Então vamos falar sobre novamente pirâmides etárias nessa questão então que está aí na sua tela, ok? Então, Sebrasp, né? Legal. Então, temos aqui uma pirâmide etária. Você percebe que mostra só os riscos, né? Aqui assim, então temos aqui, ó, uma delineação, né? Aqui tem pontilhado, então aqui você tem diversas pirâmides etárias delineadas nesse gráfico aqui. De 1950, que é essa bem fraquinha aqui, 1960, 1970, 1980, a 2010 é essa mais recente aqui, ó. 2010 você percebe que a base está bem encolhida, né? Lá de 1970 está uma base bastante expandida, ok? A mesma coisa desse lado que é masculino, desse lado que é feminino, ok? Então tinha uma base grande, né? E um topo muito estreito. Com o passar do tempo ficou com uma base reduzida, mas o topo ficou mais avantajado, ok? Então tá. Aqui diz índice de envelhecimento das regiões do Brasil, 1970 a 2010, né? A evolução do índice de envelhecimento do Brasil nas suas regiões e unidades federativas no período de 70 a 2010, ok? E aqui nós temos um segundo gráfico que mostra então aqui, né, do IBGE, que mostra então aqui a região norte do Brasil. A região norte aqui é esse sinalzinho de mais, está aqui, ó. Então nós temos aqui, né, o censo demográfico, a pirâmide etária brasileira, né? Mostra então aqui, ó, região norte, que é essa evolução aqui. A região norte veio crescendo a população, veio crescendo, mas de 2010 para cá ele teve uma queda dos nascimentos da população da região norte. Muito bem. Região Nordeste é o triângulozinho aqui, ó. Então ele tinha mais pessoas do que a região Norte, né? E veio também crescendo bem mais do que a região Norte, né? E aqui a região então Nordeste, ela também teve um crescimento grande e aqui deu uma estacionada lá em cima, ok? A partir de 2010 deu uma estacionada. Aqui nós temos então a região Sudeste, que é o quadradinho, a região Sudeste, então a região de São Paulo, né? Minas Gerais, região aí do Espírito Santo, Rio de Janeiro, bem mais pessoas, e aqui nós temos então um crescimento dessa população, e também chega lá em cima, 2010, ele dá uma queda da população, né? A região Centro-Oeste é essa aqui, tipo asterisco, também apresentou os mesmos sintomas das demais, ok? Então, nós fizemos aqui uma análise desses gráficos, né, desses dois gráficos aí, estilos de gráficos, que falam sobre as populações, uma população do Brasil e outra então das regiões do Brasil. Vamos então analisar o que ele pede lá para a gente. Muito bem, tendo as figuras precedentes como referência inicial, julgue o item a respeito da população brasileira. Em 1970 nós temos aqui, ó, né, 1970, e aqui nós temos então também 1970, ok? Aqui, 1970, então, beleza. As regiões Sudeste e Sul, as regiões Sudeste está aqui, ó, e a região Sul está aqui, então, o quadradinho, né, a região Sudeste e Sul, ó, na década de 70, Sudeste e Sul, Sudeste tinha bastante gente, mais do que a região Sul, que é bolinha, né? Bolinha, então está aqui, ok? Então, a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, Centro-Oeste, então, está aqui no asterisco, não é verdade? Aqui assim, ó, ok? Evidenciavam um momento de pré-transição demográfica, né? Pré-transição demográfica. O que é transição demográfica? A transição demográfica é isso aqui, ó. Você tem uma pirâmide com base larga. Depois essa pirâmide vai começar a ter uma base desse jeito aqui, ó. Vai começar então a fazer com que essa base
ela tenda a diminuir, era muito grande, até que essa base aqui comece a encolher, ok? Da mesma forma, a parte de adultos, a pirâmide tinha menos adultos, começa a ficar com cada vez mais adultos, né? Ela começa a ficar com cada vez mais adultos, né? Então vai se percebendo que ela está cada vez aumentando mais, até chegar num período como está. E o topo, né? O topo era bem estreito e daí passa a ser um topo bem mais largo. Isso aí é a chamada então de transição demográfica. Vamos então voltar para a questão, né? 1970, né? 1970, nós então temos aí essa diferenciação, né? Então, 1970 a gente vai perceber que existe uma fase pré-transição demográfica? Não. Ela está aqui ainda num processo anterior à transição demográfica, ok? Então, ela está ainda num período anterior à transição demográfica. Então, não seria essa resposta, seria então errada, ok? Então, o gráfico, então, ele é bastante complexo, mas na década de 70 nós já temos então, lembra que o Brasil, né, por exemplo, vinha crescendo a sua população e em 1960 já começou a apresentar uma redução da sua população, 1960. As taxas de fecundidade, que eram de 6 filhos por mulher, passam a ter queda 5, 4, 3 já na década de 60. Por isso essa questão está incorreta. O Brasil já começou uma pré-transição desde a década de 60 e não 70, ok? Então, errada essa questão aí. Muito bem, vamos para uma outra análise. População brasileira. Julgue o seguinte item. Relativo à população do Brasil e aos movimentos migratórios internos dessa população. Então, o perfil demográfico dos brasileiros tem se alterado com o aumento da média de idade da população, um dos fatores da crise previdenciária atual. Olha que questão interessante, né? Realmente, se a gente reparar, existe uma média da idade da população cada vez maior, né? E um dos fatores sim, nós temos uma população crescente. Por exemplo, no passado a população, ela então tinha várias pessoas aqui, trabalhando para poder então sustentar um aposentado, né? Várias pessoas, muitos jovens e adultos que trabalhavam para sustentar, então, um idoso que ia até 60 anos de idade, né? O cara se aposentava com 40, 50, 60, 65, 70 a pessoa morria. Então, só que hoje em dia você tem uma população que está encolhendo a base, né? Você tem mais adultos, sim, mas você tem muitos idosos que vão chegando então a 80, 90, 100 anos. Então, das necessidades de se fazer planejamento de aposentadoria é justamente então o elevado índice de pessoas na alta longevidade. Só que nós temos um detalhe, que geralmente as mídias não se ligam, né? No passado, existia uma quantidade bem maior de adultos e bem menor de idosos, mas esses adultos aqui, no passado, ganhavam mais ou menos salários, né? Então não existiam tantos cargos especializados. Hoje em dia, existe então bastante idosos, mas bastante pessoas aqui, ó, na idade adulta, que têm carteira assinada, que uma vez não se tinha. As conquistas, né, de carteira assinada, elas foram lentas no Brasil, e a partir dos anos de 2003, 2004, começou-se a estimular muito, né, que se houvesse carteiras assinadas no Brasil, e a população então ela foi adquirindo valores salariais cada vez maiores para justamente sustentar essa população aqui.
Outro detalhe é que muitas das mudanças comportamentais de saúde, hoje em dia você vê idosos, né, com 70, 80, 90 anos correndo na praia, correndo na beira-mar, correndo na cidade, caminhando, fazendo esportes, viajando, né? O que no passado alguém com 60, 70 anos já estava sozinho, abandonado, estava com grandes dificuldades de saúde. Então, nós temos diversas alterações. Outra também é o seguinte, existe uma quantidade de trabalhadores que sustentam esses aposentados lá em cima. Então, é o chamado então de aposentadoria por repartição. Então, aqui um monte de pessoas trabalham, né? Muitas pessoas aqui trabalham, e essas pessoas então trabalhando, elas sustentavam então um idoso lá em cima, com excelentes recursos, né? Muito bem. Só que é o seguinte, com o passar do tempo, esquemas políticos criaram a chamada DRU, desvinculação das receitas da União. Ou seja, os políticos, para poder pagar contas, eles retiram receitas de um lugar aqui para pagar o outro. E o Brasil tem 30% ou até 35% de retirada de dinheiro do setor da aposentadoria para pagar outras contas. Aí, claro que falta dinheiro para os aposentados. Então, um dos fatores é justamente a longevidade cada vez maior. Outro problema é justamente a DRU, deve-se retirar a DRU para poder manter os dinheiros para os aposentados. Outra coisa, a aposentadoria é o quê? O cara, né, o trabalhador, então, ele recebia isso aqui de salário. E aí, então, retirava-se aqui, ó, 8% do que ele recebia. Né? 8%, 9%, tem valores diferenciados aí, mas 8%. Então, esse dinheiro que ele deixou de receber e foi lá para o sistema, né, de aposentadoria, né, o que acontece é que esse dinheiro é dele. Ele guardou esse dinheiro. E quando chega lá na época de se aposentar, o governo retira esse dinheiro e não o entrega. E é como se fosse assim um favor fazer para esses aposentados. Não, eles tiraram uma parte de sua renda para ser aposentados, né? Muito bem. O detalhe, vamos dizer que hoje o salário mínimo é R$ 1.113 no Brasil, né? O salário mínimo em 2021 deveria ser R$ 4.230. Aliás, R$ 4.320. Esse, segundo o DIEESE, né, deveria ser então um cálculo do salário mínimo de cada brasileiro hoje em dia, né, R$ 4.300. Mas é R$ 1.113 aí, e abaixo da inflação. Então a inflação está cada vez maior, comendo o potencial de compra dessa população, né? Então vamos dizer que alguém ganhe R$ 1.000, né, R$ 1.000. Ele retira por mês lá, ó, 8%, isso dá R$ 80, né? Isso dá R$ 80. Então, quando ele se aposenta, olha que interessante, se ele guarda dinheiro, se alguém vai querer fazer uma viagem no final do ano, se ele guardar dinheiro, ele vai ter dinheiro lá. Se alguém vai querer se aposentar, guarda dinheiro, vai ter dinheiro lá na frente. Então, retira-se 8%, né, na média, do salário do trabalhador. Então, se ele recebe R$ 1.000, ele retira então 8%, ele retira R$ 80, que vai para a Seguridade Social. Seguridade Social. Muito bem. Então, quando ele se aposenta, ele vai receber um salário mínimo, mais ou menos. Como é que esses R$ 80 aqui passaram a ser aqui assim, ó, um salário mínimo? É que, quando se faz o sistema de aposentadoria até o modelo recente, não é só o trabalhador que contribui, né? Não é só o trabalhador. Por exemplo, se alguém for, né, apostar na loteria, uma parte desse dinheiro é retirado para a aposentadoria, né? Quando alguém ganha o prêmio, uma parte desse valor também já é descontado para o sistema de Seguridade Social.
não é só o trabalhador que contribui, mas quando ele vai comprar alguma coisa, um produto no mercado, uma parte desse valor também é retirado, uma microparte para a aposentadoria. A mesma coisa os combustíveis, né? Então são várias fontes que são retiradas para poder injetar na aposentadoria. E os últimos governos dos anos para cá, eles querem tirar todas essas contribuições. Ou seja, cada vez existe então um secamento desse recurso para a Seguridade Social, né? E um outro detalhe também, que é um dos problemas da Seguridade Social, é justamente então, DRU, desvinculação das receitas da União, retirada de todos desses recursos que vão para a aposentadoria, que asseguram valores para a aposentadoria, e um terceiro fator é que cada vez menos está havendo contratação de pessoas, né? Cada vez menos com carteira assinada, e sem carteira assinada não existe o recolhimento do sistema de aposentadoria. Então, quer-se com isso, hoje em dia nós temos aí 14,6% de pessoas no Brasil desempregadas, né, sem carteira de trabalho, precarização do trabalho, né? E uma das formas de dizer que as pessoas estão desempregadas, mas não deixá-las tristes, é dizer que hoje em dia essas pessoas podem ser empreendedores, né, microempreendedores, né, e tal. Então, montar seus próprios negócios, né? Mas sem CNPJ, sem acesso a condições bancárias, né? Então é bastante precário mesmo. A terceirização que se diz, né? Muito bem. Isso faz com que as pessoas sem carteira assinada não exista a contribuição e vai quebrar o sistema de aposentadoria que nós já temos no país e que vem sustentando o país há muito tempo. Então, o que os grandes banqueiros eles querem, inclusive até o nosso ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, ele quer fazer com que as pessoas não tenham mais a contribuição do sistema de seguridade social governamental, mas que possa se adquirir, então, um sistema privado de aposentadoria. Então, a pessoa o trabalhador, né, ele vai até um banco e aí, então, ele vai contratar uma aposentadoria nesse banco. Então, ele recebe um salário, né, um valor, eu vou colocar aqui 1.000, por exemplo, mas, né, seja o qual for, R$1.000, retira-se uma parte desse valor para se colocar, então, no banco, sem as demais auxílios de contribuição, de impostos, de combustível, etc. Então, a pessoa vai estar contribuindo por si só. Esses valores arrecadados são muito pequenos, não é verdade? Muito bem. Um dos problemas que aconteceu no Chile e até que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2020 é que, quando estavam no Chile, pessoas contribuíram por 20, 30 anos em bancos privados, e quando chegou na sua hora de aposentar, aquele banco quebrou economicamente, o banco fechou, todas as aposentadorias se perderam. No Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa, né? Mais de 6.000 pessoas que estavam investindo numa aposentadoria privada em um banco do Rio Grande do Sul, esse banco faliu e essas pessoas agora perderam todos esses recursos financeiros aí. Então, isso é muito grave e também é um dos problemas que vem se a somar a essa questão. Então, o perfil demográfico dos brasileiros, né, analisando a questão, o perfil demográfico dos brasileiros tem se alterado com o aumento da média de idade da população, um dos fatores da crise previdenciária atual verdadeiro, ok? Verdadeiro, né? Então, mais uma questão para a gente corrigir, que também fala sobre a questão de pirâmides de idades aí, né? Então, olha só, também da Sebrasp-Cesp, acerca dos movimentos migratórios internos, ou seja, a população que se desloca dentro do Brasil, da estrutura etária da população brasileira e da evolução do seu crescimento no século XX, julgue o item a seguir. O baixo crescimento vegetativo da população brasileira, verificado nos últimos 3 censos demográficos, indica... vamos então ver essa questão aqui.
nós temos apenas o enunciado, né? Então, baixo crescimento vegetativo da população. Aqui eu coloquei um gráfico para a gente, então vamos ampliar esse gráfico, né? Realmente, né, se você olhar então para esse gráfico, nós então temos aqui, ó, taxa de natalidade, né? Natalidade. A natalidade do Brasil lá em 1950 era elevada, né? Elevada. E a natalidade, ela veio caindo em 1960, olha só. Nascimentos cada vez reduzindo mais e mais e mais, ok? Muito bem. A mortalidade, taxa de mortalidade que era elevada, né? Então a mortalidade também veio caindo por questões de higiene, questões médico-hospitalares, etc. Então, como nascia bastante gente, olha que interessante, nascia bastante gente, mas morre bastante gente sobre poucas pessoas. No passado, por exemplo, de cada 45 nascimentos, morria 40, né? De cada 45 morria 40, ficava 5. Então você percebe aqui nessa imagem, que mostra então aqui, ó, alta natalidade, alta mortalidade, fica poucas pessoas, ó. Nós temos um gráfico aqui com poucas pessoas. E daí começou então a cada vez nascer menos pessoas e morrendo menos pessoas. Lá no futuro nós temos então poucas pessoas, cada vez menos nascimentos, ok? Então, vamos lá para o que diz a questão para a gente. De novo, o baixo crescimento vegetativo da população brasileira verificado nos últimos 3 censos demográficos indica a diminuição do ritmo de migrações no país. Quer dizer que está nascendo menos gente porque tem menos migrações no país? Talvez porque quando tenha menos nascimentos, tem menos gente migrando. Está muito estranha essa questão. Vamos continuar a análise dela. Muito bem. Então, então, o baixo crescimento vegetativo da população brasileira verificado nos últimos 3 censos demográficos indica a diminuição do ritmo de migração do país e o início de longo ciclo de estagnação. Centros urbanos de atração de imigrantes como Brasília, Manaus e São Paulo diminuíram drasticamente o ritmo de crescimento econômico, justificando assim a queda do fluxo migratório de entrada e o aumento de saída da população, né? Então, uma pergunta, atualmente parou as migrações no Brasil, não existe mais nordestinos vindo para a região sudeste e nordestinos também saindo da região sudeste e voltando para a sua terra, lá quando começaram a construção da transposição do Rio São Francisco e daqueles sistemas de cisternas no interior, ou então a confecção de grandes navios petroleiros, grandes plataformas de petróleo no nordeste do Brasil. O nordeste do Brasil cresceu muito na última década, né? Então, aumentou a renda, deixou de ser uma região basicamente agrícola do agronegócio, mas passou a ser uma região de alta tecnologia. O Nordeste do Brasil foi a região que mais investiu em aerogeradores, né, parques eólicos gigantescos, foi investido mais de 20 bilhões de reais naquela região, né? Então, pessoas migram do sul para o norte do Brasil, então essa questão está errada. Por quê? Porque existe hoje em dia uma migração muito grande acontecendo, ok? Então, se nós então repararmos essa questão, né, ela estará então aqui errada, ok? Questão errada. Então, estamos analisando, né, as questões da CESP e SEBRASP aí, sobre a questão de população. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos logo em seguida, ok? É isso aí, até daqui a pouquinho, valeu!